Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, como narrado em Mateus 4, 1 e 2. Ali, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, preparando-se espiritualmente para o desafio que estava por vir. Satanás, aproximando-se de Jesus, tentou-o a transformar pedras em pães para saciar sua fome. Mas Jesus respondeu citando Deuteronômio 8:3, dizendo: "E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus", ou Mateus 4:4. Então, o diabo levou Jesus ao topo do templo em Jerusalém e o desafiou a lançar-se dali, citando os versículos de Salmos 91, 11 e 12. Mas Jesus novamente respondeu com as Escrituras, dizendo: "Também está escrito, e não tentarás o Senhor, teu Deus", ou Mateus 4:7. Finalmente, Satanás levou Jesus a um monte muito alto e o mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, oferecendo-lhe tudo se ele o adorasse. Mas Jesus repreendeu-o com firmeza, declarando: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: Vá ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás", ou Mateus 4:10, citando Deuteronômio 6:13. Após resistir às tentações do diabo, este o deixou, e os anjos vieram e o serviram, Mateus 4:11. Jesus saiu vitorioso daquele teste, demonstrando sua fidelidade a Deus e sua autoridade sobre o inimigo. A tentação de Jesus nos ensina importantes lições sobre resistir ao mal e confiar na palavra de Deus. Como Hebreus 4:15 nos diz: "Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado." Em cada tentação, Jesus recorreu à palavra de Deus para resistir ao diabo. Isso nos lembra da importância de conhecer e meditar nas Escrituras, pois são uma arma poderosa contra as artimanhas do inimigo, Efésios 6:17. A tentação de Jesus revela a natureza do conflito espiritual que enfrentamos. Como 1 João 2,16 nos adverte: "Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo." A obediência de Jesus à vontade de Deus, mesmo diante das mais ardilosas tentações, nos inspira a seguir seu exemplo. Como Filipenses 2:8 nos lembra: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ao resistir à tentação, demonstrou sua vitória sobre o pecado e sobre o poder do maligno. Como 1 Coríntios 10:13 nos assegura: "E não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar." A tentação de Jesus também nos alerta para a necessidade de estarmos vigilantes e preparados para resistir ao mal. Como Pedro nos exorta em 1 Pedro 5:8, "Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." Mesmo enquanto Jesus enfrentava a fraqueza da fome e a pressão das tentações, ele permaneceu fiel e inabalável. Isso nos lembra da promessa de Deus em 2 Coríntios 12:9, "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Diante das tentações da vida, podemos confiar na fidelidade e no socorro de Deus. Como o Salmo 34:19 nos conforta: "E muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra." Por meio da vitória de Jesus sobre as tentações, ele nos mostrou o caminho para a libertação e a vida em abundância. Como João 10:10 nos promete: "O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." A tentação de Jesus nos lembra da importância de buscar a santidade e a pureza de coração. Como Hebreus 12:14 nos exorta: "Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor." Jesus é nosso exemplo supremo de resistência às tentações, mostrando-nos que é possível vencê-las por meio da fé e da dependência em Deus. Como Tiago 4:7 nos instrui: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Jesus enfrentou as tentações fortalecido pelo Espírito Santo, demonstrando-nos a necessidade de dependermos do poder de Deus em nossas vidas. Como Efésios 6:10 nos lembra: "E no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Assim como Jesus usou a palavra de Deus para resistir às tentações, somos chamados a revestir-nos da armadura espiritual para enfrentar os ataques do inimigo.
Como Efésios 6:11 nos orienta, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Diante das tentações, podemos confiar na graça abundante de Deus para nos sustentar e nos fortalecer. Como 2 Coríntios 12:9 nos assegura, disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ao seguir o exemplo de Jesus e confiar na provisão e na orientação de Deus, podemos vencer as tentações que enfrentamos. Como 1 Coríntios 15:57 nos declara, demais graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A tentação de Jesus nos ensina valiosas lições sobre resistência espiritual, dependência em Deus e vitória sobre o mal. Ao seguir seu exemplo e confiar na força do Espírito Santo, podemos enfrentar as tentações da vida com coragem e determinação. Que possamos permanecer firmes na fé, buscando a santidade e confiando na graça abundante de Deus para nos guiar em todos os momentos. Que o exemplo de Jesus inspire nossas vidas e nos conduza ao caminho da verdadeira vitória espiritual. A tentação de Jesus não só revela sua divindade, mas também sua humanidade. Ele experimentou as mesmas fraquezas e lutas que enfrentamos, mostrando-nos que ele compreende nossas batalhas e está ao nosso lado em todas as circunstâncias. O diabo escolheu cuidadosamente as tentações que apresentou a Jesus, visando explorar suas fraquezas e desviar sua missão. Ele também emprega táticas similares contra nós, procurando nos afastar do caminho da verdade e da obediência a Deus. Assim como Jesus se preparou espiritualmente para enfrentar as tentações, também precisamos nos fortalecer por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e da comunhão com o Espírito Santo. Essa preparação nos capacita a resistir aos ataques do inimigo. Embora Jesus tenha enfrentado duras tentações, ele emergiu vitorioso, demonstrando sua autoridade sobre o mal. Sua vitória nos oferece esperança e confiança de que, por meio dele, também podemos vencer todas as formas de tentação que enfrentamos. Embora as tentações sejam desafiadoras, elas também podem ser oportunidades para crescimento espiritual e fortalecimento da fé. Ao enfrentarmos as adversidades com confiança em Deus, desenvolvemos um caráter resistente e uma fé inabalável. Assim como Jesus usou a palavra de Deus para resistir às tentações, também devemos nos apegar à verdade das Escrituras em tempos de provação. A palavra de Deus é nossa espada espiritual, capaz de nos defender e nos fortalecer contra os ataques do inimigo. A tentação de Jesus nos lembra da importância de mantermos uma consciência sensível ao pecado e uma dependência constante em Deus. Ao permanecermos vigilantes e alertas, podemos evitar cair nas armadilhas do diabo e permanecer firmes na fé. Embora Jesus tenha enfrentado tentações terríveis, ele compreende nossas fraquezas e nos oferece sua compaixão e graça. Ele está sempre pronto para nos ajudar e nos fortalecer em nossas lutas, oferecendo-nos a esperança e o consolo de sua presença amorosa. Diante das tentações da vida, somos chamados a seguir o exemplo de Jesus e a obedecer à vontade de Deus em todas as coisas. Ao confiarmos em sua orientação e nos submetermos à sua autoridade, encontramos verdadeira paz e segurança em meio às adversidades. Assim como Jesus resistiu às tentações com firmeza, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades. A resistência perseverante nos capacita a superar as tentações e a perseverar no caminho da verdade e da retidão. Ao enfrentarmos as tentações, podemos confiar na provisão divina de força e graça para nos sustentar. Deus nos fortalece em nossas fraquezas e nos capacita a resistir ao mal, confiando em seu poder soberano e em seu amor infinito. A tentação de Jesus nos inspira a buscar a santidade e a pureza de coração em todas as áreas de nossas vidas. Ao nos esforçarmos para viver uma vida santa, nos tornamos mais semelhantes a Cristo e mais capazes de resistir aos ataques do inimigo. Assim como Jesus nos exorta a vigiar e orar para não cairmos em tentação, também somos chamados a permanecer vigilantes e alertas em nossa jornada espiritual. A vigilância constante nos protege contra os ataques do inimigo e nos ajuda a permanecer firmes na fé. A tentação de Jesus nos lembra da importância de dependermos do poder do Espírito Santo para nos capacitar a resistir ao mal. Ao nos rendermos ao Espírito Santo e permitirmos que Ele opere em nossas vidas, somos fortalecidos e capacitados a viver uma vida santa e obediente. Apesar das tentações que enfrentamos, podemos ter esperança na vitória final em Cristo.
Como Romanos 8,37 nos assegura, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A vitória final sobre o mal está garantida em Cristo, e podemos confiar em sua promessa de vida eterna para todos os que creem. Assim como Jesus obedeceu completamente à vontade de Deus, também somos chamados a uma obediência radical e incondicional. Ao colocarmos nossa confiança em Deus e nos submetermos à sua vontade, experimentamos verdadeira liberdade e plenitude de vida em Cristo. Em meio às tentações e desafios da vida, podemos confiar na graça suficiente de Deus para nos sustentar. Como 2 Coríntios 12:9 nos lembra, disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza, encontramos a força de Deus que nos capacita a perseverar e a vencer. A tentação de Jesus destaca a importância da comunhão íntima com Deus em nossas vidas. Assim como Jesus passou tempo em oração e comunhão com o Pai, também somos chamados a cultivar uma vida de intimidade com Deus, buscando sua orientação e fortalecimento em todas as circunstâncias. Diante das tentações, é essencial que tenhamos discernimento espiritual para reconhecer as artimanhas do inimigo e resistir aos seus ataques. Como Colossenses 1:9 nos exorta, e por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Jesus venceu as tentações citando a palavra de Deus, demonstrando o poder e a autoridade das Escrituras sobre as estratégias do diabo. Como Hebreus 4:12 nos diz, porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em todas as situações, devemos buscar a glória de Deus acima de tudo, seguindo o exemplo de Jesus em sua obediência perfeita ao Pai. Como 1 Coríntios 10:31 nos lembra, e portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus nos ensina a importância de resistir firmemente às tentações, confiando no poder de Deus para nos sustentar. Como Tiago 1:12 nos encoraja, e bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Mesmo nas horas mais difíceis, podemos confiar na providência divina para nos guiar e proteger. Como Isaías 41:10 nos conforta, e não temas, porque eu sou contigo, ou não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Diante das tentações e injustiças do mundo, devemos buscar a justiça de Deus e permanecer firmes em nossa fé. Como Mateus 5:6 nos ensina, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A vitória sobre as tentações requer uma renovação constante da mente, conforme nos ensina Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como Jesus buscou força em oração para resistir às tentações, também devemos cultivar uma vida de oração constante em nossa jornada espiritual. Como Filipenses 4:6 nos lembra, e não estejais inquietos por coisa alguma, ou antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Ao resistirmos às tentações, podemos expressar nossa gratidão pela vitória que temos em Cristo. Como 1 Coríntios 15:57 nos exorta, de mais graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diante das adversidades, devemos permanecer firmes na fé, confiando na fidelidade de Deus. Como 1 Pedro 5:8 e 9 nos encoraja, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Por fim, a vitória sobre as tentações nos leva à esperança da vida eterna prometida por Deus. Como Tiago 1:12 nos assegura, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ao seguirmos o exemplo de Jesus na resistência às tentações, somos capacitados a vencer as batalhas espirituais que enfrentamos. Com uma mente renovada, uma vida de oração constante e uma firmeza na fé, podemos expressar gratidão pela vitória que temos em Cristo e esperar com esperança pela vida eterna que Ele prometeu.
Que possamos permanecer vigilantes, confiantes na graça de Deus e prontos para resistir ao mal em todas as circunstâncias. Que a vitória de Cristo sobre as tentações nos inspire a viver vidas santas e obedientes, glorificando o nome dele em tudo o que fazemos. Gostou da nossa reflexão de hoje? Não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like para mais.